Oi, gente. Pessoal, estive mais uma vez em Redenção, visitando aquele museu lá da Senzala, Negro Liberto, e mais uma vez tive a oportunidade de refletir, né, sobre o passado, sobre as relações sociais, relações étnicas, ao me deparar com as cenas, com as histórias contadas ali naquele lugar, né? Situações humilhantes, degradantes, que a gente custa acreditar que foram praticadas por um ser humano contra outro ser humano. Lembrei-me também, ao refletir um pouco sobre isso, sobre o trabalho escravo, ou trabalho análogo à escravidão, que permanece nos dias de hoje. Tá? O que é o trabalho escravo ou contemporâneo ou análogo à escravidão? É aquele em que o trabalhador encontra situações degradantes. Alojamentos, a comida, as horas excessivas de trabalho, a exclusividade, onde o trabalhador não tem acesso à família e fica direto ali. Então são muitas condições. E para vocês terem uma ideia, estava olhando aqui no site da Câmara dos Deputados, que diz que agora em junho, 21 de junho a matéria, que só nesse ano de 2022, 500 pessoas foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Em 2021, quase 2.000 pessoas foram resgatadas. E ao todo, ele conta aqui em torno de 59 mil trabalhadores e trabalhadoras que estavam nessa situação. Gente, a gente sabe que a fiscalização, nesse aspecto, a fiscalização trabalhista não é tão eficiente. Ou seja, a situação ainda é pior, né? A situação ainda é muito mais dramática do que nós estamos vendo aqui. E aí a gente reflete, poxa, por que isso acontece? Por que nós, seres humanos, somos tão cruéis com nossa espécie, né? Eu estou lendo um livro chamado Raça, em que se discute a miscigenação brasileira e, dentre outras coisas, as terminologias. Por exemplo, lá no livro diz que o termo raça, e a gente como geógrafo sabe que o termo raça está aos poucos deixando de fazer parte do nosso vocabulário geográfico. A gente prefere hoje em dia, pelo menos eu prefiro, o termo etnias, porque biologicamente os seres humanos são tão parecidos que não faz sentido termos raças diferentes. Mas, socialmente, né, a sociologia, por exemplo, usa muito o termo raça ainda, e as próprias pessoas, quando se faz um censo, uma pesquisa do IBGE, por exemplo, esse ano está sendo feito, né, já começou, eles utilizam cor, raça. E as comunidades, por exemplo, a comunidade negra prefere o termo raça, ok? Então é algo tão complexo, tão inimaginável o preconceito, a discriminação contra pessoas, contra seres humanos, que a gente cada vez mais reflete, né, e não entende por que nós vivemos no mundo ainda dessa forma, tá? Quem não visitou ainda, quem não foi à Redenção visitar o museu, faça isso. É o momento em que você vai voltar ao passado, você vai ouvir histórias muito interessantes, você vai ficar penalizado, você vai entrar na senzala, onde era uma senzala realmente, né? Vai ver o sofrimento daquele povo, os castigos a que eram afligidos, e você vai sair um pouco melhor, você vai refletir um pouco mais e, quem sabe, tenha um engrandecimento como ser humano, como pessoa, tá bom? Abraço, gente. Até uma próxima oportunidade. Valeu!